Olá, o Mosaico de hoje está no ar, seja bem-vindo! E você vai conhecer o projeto de extensão Escola Circense do Colégio de Aplicação João 23, a história do santo casamenteiro e da primeira mulher a trabalhar na ferrovia em Juiz de Fora. Não saia daí, o Mosaico de hoje está só começando. A parte mais divertida é quando a gente faz aéreo, que eu amo desde pequena. Eu gosto de subir nos aparelhos aéreos. Eu gosto mais do trapézio, porque sempre foi meu preferido. Os gostos podem variar, mas os benefícios e a alegria promovida pelo projeto de extensão Atividades Circenses do Colégio João 23 é unanimidade. Criado em 2008 pelos professores de Educação Física da escola, o projeto, que foge do convencional, oferece atividades lúdicas para cerca de 120 crianças, atendendo também jovens e adultos. Acrobacias aéreas que dão um show de emoção no trapézio, tecido e lira, acrobacias de solo individuais e coletivas, malabarismo, equilibrismo e palhaçaria são as atividades oferecidas pelo projeto, que atende crianças a partir dos 6 anos de idade. É quando, no primeiro ano, a primeira vez que eu tentei subir no tecido, eu fiquei enrolada e foi muito engraçado, porque eu custei pra sair. O que eu tenho mais dificuldade é o portô, movimento no tecido, e o que eu tenho mais facilidade é a queda pra frente, que também é no tecido. Teve uma vez que quando a gente fez a apresentação no Cine Teatro Central, a hora que eu tava entrando, o meu grupo era um palhaço, a gente era palhaço. Aí quando a gente passou pela plateia, assim, porque tem as mesas, a gente passou pela plateia no meio, assim, eu levei um escorregão. Eu amo, sempre foi meu sonho fazer circo com as minhas amigas. E eu faço, inclusive, com a minha melhor amiga da escola. As professoras, então, nem se compara, são muito, muito, muito legais. Uma vez a gente estava ensaiando para apresentação e a gente foi fazer enrolada. Aí eu dobrei a perna e fiquei enrolada. Aí estava muito alta. Aí minha professora teve que subir uma em cima da outra para me desenrolar. Através de cambalhotas e muita alegria, as crianças desenvolvem muitos benefícios. É o que relata Laura, mãe de Laís, que há 3 anos participa de atividades circenses. Inicialmente a gente recebe uma circular informando os projetos da escola logo no início do ano. Aí vem o jiu-jitsu, futsal, vôlei e atividade circense. Então a gente queria já colocar elas numa atividade extracurricular. Elas já faziam outras atividades fora daqui e surgiu a oportunidade de colocar elas no sorteio do circo. A Laís quis muito entrar, a Laís entrou primeiro, eu tenho uma outra também que faz aqui, e elas começaram, tem 3 anos já que elas fazem a atividade circense, elas gostam muito e desenvolve muito a criança na parte da coordenação motora, do autocontrole, da força muscular, do alongamento, desenvolvimento físico da criança. Muda muito porque elas se esticam aqui o tempo inteiro. Aqui junta tudo. Além disso, a força muscular, o alongamento, a energia, a concentração. Vocês veem que tem atividades aqui que elas fazem, que elas precisam prestar muita atenção no que estão fazendo, para poder não se machucar, para poder fazer o movimento mais correto possível, para não se lesionar. Então é muito interessante. Para atender os jovens e adultos que se formaram e queriam continuar participando das atividades circenses, foi criado o grupo de nível técnico, Trupe do João, que também faz parte das atividades circenses do Colégio João 23. A Trupe do João funciona desde 2008 e reúne histórias como a Diana, ex-aluna do colégio, que tem vários momentos para colecionar dentro do circo.
Eu aprendi muita coisa nesse tempo. Antes mesmo do circo eu já fazia jazz no colégio, cheguei a fazer ginástica rítmica, fiz outras atividades, mas a minha paixão mesmo foi o circo. E eu fui aprendendo aos poucos, né, passo a passo, com os bolsistas aqui no circo primeiro, e depois com o desenvolvimento, conforme o passar dos anos, conforme fui aprendendo mais coisas, eu entrei para a trupe. A trupe que já é um treino mais pesado, né, um treino um pouco diferente, e foi um desenvolvimento tipo, muito gratificante para mim, poder continuar no circo esse tempo inteiro, mesmo depois de sair do colégio, mesmo depois de ter ido para a faculdade, poder continuar tendo contato com o circo aqui na trupe. Eu acho que sempre, mesmo tendo apresentado várias vezes, aquele nervosinho, aquele frio na barriga gostoso que dá antes, sempre tem, e é sempre igual, com pessoas diferentes, com números diferentes, mas eu acho que é difícil falar mesmo a mais especial, que foram todas únicas. Durante as aulas, os professores atentam-se para os cuidados com as crianças, pois diversas artes circenses oferecem riscos durante sua execução. O estudante de Educação Física da UFJF e integrante da trupe, Lohan, agregou muitos conhecimentos em sua carreira trabalhando com o público infantil. A gente vai desdobrando a nossa aula sobre o que a gente vai abordar no campo que é a arte circense. A gente, por exemplo, começa com um aquecimento ou um alongamento, e dependendo do que a gente for trabalhar, seja a lira, seja o tecido acrobático, seja as acrobacias de solo, sejam os malabares, a gente vai montando a aula a partir disso. A experiência que eu tenho das crianças, tipo assim, cada vez mais eu vou crescendo com elas. O pouco que eu sei, eu aprendi com a trupe, e o pouco que eu aprendi nisso, eu estou passando para elas. E a partir do que eu passo para elas, eu vou descobrindo mais coisas. Comprovando o resultado de sucesso do grupo, anualmente um grande espetáculo é apresentado na cidade, com a abordagem de vários temas culturais que, além de divertir e encantar, agrega conhecimentos para os integrantes do projeto. A primeira apresentação aconteceu em 2009, no próprio colégio. Nos anos seguintes, os espetáculos foram levados para o Centro Cultural Pro Música e Cine Teatro Central. A gente já teve um primeiro espetáculo que a gente fez, que chamou Cidade, Tempo e a Arte, que era um espetáculo que tratava dos artistas de Juiz de Fora, era uma homenagem a esses artistas. Depois nós fizemos um espetáculo que se chamava Labore, que era uma homenagem ao trabalho e ao trabalhador, fazendo uma leitura bem crítica em relação a isso no nosso país. Nós tivemos um trabalho que era um grande circo, que se chamou Hilaritá, que falava realmente, era uma homenagem às artes circenses. Então nós fizemos um circo no teatro, e depois a gente começou a fazer realmente histórias contadas através do corpo. Aí a gente fez o primeiro, que era o Flautista da Floresta, que é uma lenda indígena brasileira que fala do pássaro Irapuru. Fizemos em seguida uma homenagem aos 70 anos do Chico Buarque, fizemos um espetáculo que chamava Cotidiano, que contava uma história, e essa história era narrada pela música do Chico. E a última apresentação que nós fizemos foi o Abayomi, que é uma lenda africana. Também esses temas são sempre trazidos pelos alunos, pelos próprios membros da trupe, que dão um disparo. Aí a gente começa a captar ideias, isso tudo vira um grande roteiro, e o espetáculo conta a história através da arte. As atividades lúdicas realizadas no projeto de extensão do Colégio João 23 podem trazer muitos ganhos para os participantes, mas há desafios para serem enfrentados no dia a dia.
eu gosto muito, eu digo que é a parte mais prazerosa, digamos assim, né, do nosso trabalho aqui no colégio, e os desafios são os desafios de qualquer outra atividade que envolve muitas pessoas, muitas crianças, muitas famílias, né, mas na verdade o resultado e todo o ganho que nós temos com o projeto de extensão, ele é muito maior do que qualquer desafio que a gente venha ter passado nos últimos tempos. O projeto de extensão ele é aberto à comunidade de Juiz de Fora, então nós temos hoje alunos do João 23 e não alunos do João 23 também, meninos e meninas, né, crianças e adolescentes. O ingresso é feito através de sorteio, nós abrimos edital público, que é colocado no site da escola, nós fazemos toda uma divulgação, as inscrições são abertas, são feitas essas inscrições, o sorteio é realizado e os alunos ingressam através de sorteio, assim como ingressam no próprio João 23 na aula regular mesmo. E no próximo bloco você vai conhecer as tradições e simpatias que há por trás do padroeiro de Juiz de Fora, Santo Antônio de Pádua. Fique com a gente, o Mosaico volta já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Na Rio Branco assim, quase parada? Isso acontece poucas vezes ao ano. Uma delas é dia 13 de junho, feriado de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Padre, pregador da palavra, professor, um homem extraordinário. Santo Antônio nasceu em Lisboa, dia 15 de agosto de 1195, e morreu na Itália, dia 13 de junho de 1231. Aos 36 anos, teve uma vida curta, mas de muitos feitos como pregador do cristianismo. O Mosaico conversou com devotos e fiéis, que vão à missa agradecer e fazer suas preces ao santo. Toda a missa que é de Santo Antônio, a gente vem. Falou que Santo Antônio, a gente vem. Marta, o que você veio fazer aqui hoje na missa de Santo Antônio? Eu venho todo ano na missa de Santo Antônio, pedir um bom casamento e eu não vejo a hora de ter um companheiro. Peço a Santo Antônio, sempre, todo ano, vem na missa. Viva Santo Antônio! Olha, como todos os anos eu venho pedir ele um companheiro, um grande amor, quem sabe, né? Eu não desisto. Eu só rezo e acredito, creio. Muita fé. Muita fé e esperança. Na hora de Deus vai aparecer, eu tenho certeza. Mas de onde vem essa fama de casamenteiro do santo? O padre Miguel nos conta essa antiga história. Naquele tempo, a moça ia se casar, tinha que dar um dote. E uma pobrezinha esteve com ele e pediu ao padre Antônio: eu quero me casar, sou noiva, mas não tenho condições de pagar o dote. Então Santo Antônio pediu a um amigo dele, um homem que tinha grandes posses, e ofereceu o dote em nome desta moça.
Mas Santo Antônio não se restringe a casamento. Ele é também o santo das necessidades, e é por isso que os fiéis recorrem à sua intercessão. Então entrega tudo na mão de Santo Antônio, na mão de Deus, e nunca arrependemos, não. Graças a Deus, não. 47 anos de casado não é brincadeira, não é para qualquer um, não. Nós temos uma imagem de Santo Antônio que ele carrega desde jovem, e ele tem uma história com essa imagem. Desde a infância eu rezava para Santo Antônio. Em 68 eu fui acidentado no Exército. E houve as lesões na minha mão, fiquei com defeito, deformidade e tudo. E nós fizemos uma promessa lá em casa, eu e a mamãe, que se eu voltasse a segurar a imagem de Santo Antônio, eu teria ela em casa. E é essa imagem que ele carrega. E ele tinha 18 anos na época, né? É muito importante na nossa vida, muito, muito, muito. A gente reza e pede que continuemos assim, porque a nossa fé nele é muito grande. E antes mesmo dos aplicativos de relacionamento, Santo Antônio já trabalhava como cupido, fazendo jus à sua fama de santo casamenteiro. O mosaico veio conferir a exposição do Museu de Cultura Popular do Fórum da Cultura da UFJF. A exposição pretende resgatar a cultura popular por meio de simpatias, brincadeiras e artesanatos, aguçando a curiosidade de quem passa por lá. Quanto maior a tecnologia, maior a necessidade de magia. Então, consequentemente, essa simpatia, por mais ateu que a pessoa possa ser, tudo, ela sempre quer saber quais são os significados, como é que as carências dela podem ser resolvidas. E a carência de amor é uma coisa que o ser humano tem sempre. E enquanto a Camila explicava sobre as simpatias, eu até me arrisquei a testar algumas. E a gente tem a brincadeira dos 3 elementos. Você escolhe um dos elementos. Tudo bem. Você tirou as rosas. Quando a gente tira as rosas, é simbologia do casamento. Então, significa que você vai encontrar um grande amor na sua vida. Então, quando a gente tira o terço, significa que você vai virar ou padre ou freira, vai viver a serviço da igreja. E no terceiro elemento, a gente tem a água. A água, ela significa que grandes viagens podem acontecer na sua vida. E aqui a gente tem a brincadeira dos feijões, que você vai sortear os feijõezinhos e tem a ver com a vida financeira. Vermelho, vermelho. Quando você tira o feijão vermelho, significa que o amor da sua vida ele vai ter uma condição financeira média. Não vai sobrar, mas também não vai faltar. Se você tirar o branco, é uma pessoa muito pobre. Muito, muito pobre. Agora, o preto é aquela famosa piadinha do rei da cocada preta que está por cima. Quando você tira o feijão preto, significa que é uma pessoa muito rica que vai aparecer na sua vida. E essa aqui, Camila, como é que funciona? Essa aqui é a brincadeira dos 3 elementos, que é a farinha, açúcar e o sal. Eu vou girar o prato e você escolhe um dos 3 elementos de olho fechado. Pode ser? Pode ser. Tá bom. Escolhe um dos elementos. Farinha. Você tirou farinha. Quando a gente tira farinha, significa que você vai ficar encalhada por um tempo. No caso do açúcar, é um grande amor que está por vir. E no caso do sal, é aquela ideia de você tem um amor, mas ele não é nada estável. O pessoal chega meio tímido, mas logo se solta. E entra também nessa brincadeira que diverte a todos. Dulce, você veio aqui hoje na exposição, trouxe sua filha Marina. E agora que a gente já entendeu e já sabe como é que funcionam essas simpatias, vamos fazer? Vamos, né? Porque eu preciso desencalhar minha filha. Eita, minha mãe é terrível. Então vamos fazer. Essa daqui você tem que escolher um dos 3 potinhos. Marina, vamos ver se essa daqui dá certo? Do pratinho? Vamos. Quem sabe agora no desencalho. Então vamos lá, eu vou rodar e você escolhe, tá? Tá. Pode escolher. Vanuzi, você é casada? Não. Solteira? Solteira. Tá em busca de um pretendente? Quem sabe? Já fez simpatia para Santo Antônio? Não. Vamos tentar? Então vamos lá. Essa daqui é do feijão. Me dá sua mão aqui, fecha o olho. Vou colocar um de cada. Agora sacode. Sortinha, sortinha. Eliane, você veio aqui na exposição do Fórum da Cultura, você está gostando? Sim. Você viu já as simpatias que tem aqui para quem está querendo arrumar um companheiro? Uhum. Mas você é casada? Já. Vamos ver aqui se você vai conseguir fazer uma viagem ou se você vai ter sucesso aí no seu casamento. Vamos testar alguma das simpatias? Para a gente ver como é que é? Vamos. E aí? Como vocês acham que foram os resultados? Será que foi positivo para todo mundo?
Será que todo mundo deu sorte? Esse. O do meio? Ah, vai ficar pra titia. Açúcar, o amor da sua vida vai aparecer. Eita! Deixa eu ver. Branco. Ah, ele vai ser pobre. É sina de professora, né? Água. Lembra o que significa água? Uma viagem, né? É uma grande viagem. Vai fazer uma grande viagem com seu marido. E para quem ficou curioso, mas ainda não veio na exposição, tem simpatia para fazer em casa também. Aqui a gente tem a bacia dos pedidos. Você vai colocar no papelzinho o nome dos seus pretendentes. Vai dobrar, vai encher essa bacia de água e vai deixar no sereno. No dia seguinte, o papelzinho que estiver aberto significa o grande amor da sua vida. E também tem a opção de deixar um papelzinho vazio. Se o papelzinho vazio for escolhido, significa que nenhuma das pessoas que você colocou aqui serão o futuro grande amor da sua vida. E nesse clima que Santo Antônio traz, seja na missa ou na exposição, as mais diversas comemorações celebram o seu dia. E se você quiser fazer uma simpatia, é só ir ao Fórum da Cultura. A exposição fica até dia 30 de junho. Você sabia que Conceição da Silva de Castro foi a primeira mulher a trabalhar na ferrovia em Juiz de Fora? Então não saia daí, no próximo bloco você conhece essa história. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. O trabalho de Conceição Silva de Castro mostra uma conduta que era bem longe do padrão da época, em que as mulheres que estavam no mercado de trabalho desempenhavam funções bem particulares, como nas indústrias têxteis de Juiz de Fora ou como datilógrafas e secretárias em escritórios. E por vezes interrompiam o trabalho para se casar e cuidar dos filhos, além daquelas que desde cedo se ocupavam apenas aos afazeres domésticos. A história da Conceição Silva Castro ela é fundamental para a gente compreender um período da história da cidade também, né? Então a participação dessa mulher, que na época, entre a década de 1940 e 60, foi uma das poucas, se não a única, a atuar na ferrovia em Juiz de Fora, é fundamental, né? Por conta da história dela enquanto mulher, enquanto ferroviária, era um ambiente extremamente masculinizado. Para que fosse possível trazer à tona a trajetória dessa mulher, senhor José Ricardo, filho de Conceição, foi quem trouxe até o museu todo o acervo contando a história de sua mãe. O material já estava guardado com ele há cerca de 20 anos. Então, essa decisão eu venho relutando há vários anos, porque eu fui praticamente criado aqui nessa estação ferroviária, desde garoto, que a minha mãe vinha trabalhar e eu vinha com ela, acompanhava. Então, depois que ela faleceu, eu juntei tudo dela, na casa dela, e guardei esses documentos comigo, mas estava relutando um pouco de vir para não reviver a memória toda que eu tive na minha infância, aqui tudo. Então eu estava achando muito injusto eu ficar com isso em casa e achei que estava na hora de eu compartilhar a história dela com alguém, por causa de discriminação. E ela veio procurando o espaço dela junto
junto a um ambiente hostil à feminilidade, que só trabalhava homem, era a única mulher que tinha aqui. Então eu resolvi vir aqui, criei coragem, fiz a doação e para eles parece que foi muito útil. O trabalho de Conceição era de ajudante da estação, e isso lhe colocava em uma posição de importância tanto quanto aos homens que faziam a mesma função. As mulheres, na hora que batem ali os olhos no documento falando sobre a relação trabalhista durante a gravidez, isso é uma coisa incrível, porque no momento que a gente tem as leis trabalhistas, principalmente para as mulheres, numa corda bamba tão grande, ter esse resgate, a gente perceber que esses direitos não podem ser perdidos, né? Com o apoio da Divisão de Patrimônio Cultural, foi feita uma seleção elaborando todo o material gráfico e toda a parte textual que acompanha a exposição num tempo recorde. Foi possível montar e expor na vitrine todo o conteúdo, desde o início do seu trabalho na ferrovia, a gravidez e sua aposentadoria. O nome da exposição Leopoldina de Conceição foi muito para a gente definir o que foi realmente a história dessa estação, que era uma estação da Leopoldina Railway, através da história de uma mulher, né? Que de maneira alguma uma sobrepõe a outra, né? Mas é uma maneira da gente focar a história dessa ferrovia, que foi importantíssima para Minas Gerais, para o Rio, para o Espírito Santo, né? Para o Brasil, através da história de uma mulher, né? Então o nome foi identificado em grupo, né, na equipe do museu, justamente para a gente prestar essa homenagem tanto à Dona Conceição como à Leopoldina, que é onde a gente está alocado. O museu está dentro de um prédio que foi da Leopoldina Railway, então a relação está direta. Assim que veio a aposentadoria, Conceição passou a se dedicar em obras sociais. Ela começou a fazer, participar da Legião de Maria, da Igreja Católica, que é uma assistência a famílias, assim, assistência humanitária à família. E fazia uma assistência social também na cadeia aqui de Juiz de Fora com os presos. E depois lá, quando inaugurou, não chamava Ceresp, lá em Santa Terezinha, ela tinha esse trabalho social, tipo assim, visitar, ver o que o preso estava precisando, levar pasta de dente, sabonete, isso, aquilo, e visitava a família do preso, sozinha não, junto com esse grupo da Legião de Maria da Igreja Católica. Tanto para Luiz Fernando quanto para o senhor José Ricardo, a importância de contar essa história é poder trazer à tona o grande valor da ferrovia para a cidade. O Museu Ferroviário propiciar isso para a cidade, porque a gente tem uma memória muito, vamos dizer assim, enfraquecida de Juiz de Fora, né? Então, se a gente puder continuar recebendo esses documentos, fotos, tudo que fizer referência à história ferroviária da cidade, que é muito importante, sempre vai ser um motivo de grande orgulho. Sinto muito orgulho, primeiro, porque foi a primeira mulher a vir aqui. E eu era criança, tudo, eu via como ela era tratada na época, com respeito, que hoje está faltando muito na nossa sociedade. Então hoje eu sinto muito orgulho como ela era tratada naquela época pelos colegas de serviço, com cavalheirismo, educação. Tenho assim muita lembrança desse tempo. Era uma mãe assim muito zelosa comigo, eu tenho muita saudade dela, muita mesmo. E sinto assim, muito agradecido de ter sido. E o Mosaico de hoje vai chegando ao seu final. Se você gostou do programa de hoje e quiser reassistir, é só acessar o nosso canal no YouTube. Uma boa semana e até o próximo programa.
Farma Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.